Então, tu vai entrar no alto padrão produzindo alguns renders, alguns projetos e tu não vai ter obras, mas tu começa a falar com autoridade sobre esses projetos. Aí sim o cliente começa a somar. Tem um render, mas tem mais uma fala, tem mais um discurso que vai embasando e está coerente. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. E como é que um arquiteto comum, um arquiteto que não vive o alto padrão, um arquiteto que nunca trabalhou em alto padrão, como é que ele vai entrar nesse mercado? Como é que ele vai iniciar do zero nesse mercado? Então, primeira coisa, ele vai ter que mudar uma chavinha dele, que é a maneira como que ele se posiciona. Como é que esse arquiteto está sendo visto e percebido pelo mercado. Se tu mostrar projetos comuns, tu não vai atrair clientes especiais. Se tu mostrar projetos comuns, tu não vai atrair clientes de alto padrão. Se tu mostrar no teu portfólio, no teu site, no teu Instagram, no teu LinkedIn, se tu participa dele, em qualquer momento, quando estiver falando pessoalmente num coquetel, num evento qualquer com algum potencial cliente, se tu sempre ficar demonstrando que tu trabalha com projetos comuns, tu vai ser percebido como um arquiteto ou uma arquiteta que trabalha com projetos comuns. Isso aqui é o ponto base, é a base de tudo, É muito simples de entender, mas é difícil de transformar. Por que é difícil transformar? Porque eu sempre escuto todos os dias: Leonardo, né? Eu tenho que pagar meus boletos, Leonardo. Eu tenho que fazer esse projeto. Me chamaram para fazer uma reforma no apartamento de 2 dormitórios. Eu tenho que fazer ela. E aí eu não vou publicar. O projeto está ficando bem legal. Botei uma super TV, uma super estante, um sofá bacana na frente da TV. Tudo bem, mas isso aí continua sendo um projetinho comum de um apartamentinho comum, né? Eu sei que por mais que tu usou um belo sofá, tem uma bela TV, tu fez aquele desenho incrível daquela estante, botou um tapete, quadros, acessórios, enfeites, incrível, a iluminação tá incrível, mas continua sendo uma salinha comum. É uma salinha comum, é um projeto do ambiente comum. E o que é um alto padrão? Alto padrão são grandes espaços, algumas vezes tem pé direitos mais altos, muitas vezes tem grandes esquadrias, Leonardo, tu quer dizer que alto padrão é necessariamente grande? Não é necessariamente grande, mas ele é necessariamente especial. Anota essa, tá? O alto padrão não precisa ser necessariamente grande, mas ele tem que ser obrigatoriamente especial, ele tem que ser inusitado, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ter aquele ar de exclusivo, de preferência ser realmente exclusivo, ele tem que ser sofisticado. Eu morei muitos anos em Londres, e Londres é uma cidade, né, compacta, digamos assim, né? Então, existem os milionários que moram naqueles bairros super caros. Eles moram em casas pequenas, eles moram em casas que praticamente parecem uns apartamentinhos. É uma cidade baixinha, né, Londres. E então eles moram aquilo que chamam de mansões, mas na verdade são pequenas aquelas casas. São super caras, não são muito espaçosas, mas é extremamente sofisticado, extremamente caro. São extremamente caros, são casas que valem 100 milhões de reais. Então, quando a gente fala em 100 milhões de reais, aqui até os ricos paulistas já começam a cair da cadeira, entendeu? 100 milhões de reais é um valor que eles não estão... que para Brasil não está caindo, assim, os caras não conseguem assimilar o que é, né? Mas tudo bem, isso não é a nossa realidade, né? Eu não estou mais morando lá, ninguém aqui dessa live aqui também está atuando no mercado inglês, de alto padrão, então aquilo faz parte de só demonstrar um pouco do que eu já vi, o que eu já vi acontecendo por aí.
Mas a gente está falando aqui de mercados em que o cliente contrata, vai fazer casas de 5 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões, tá? E quando o cara vai fazer uma casa de 5, de 10 milhões, ele vai pagar naturalmente por um projeto pelo menos, né? Cara, o que eu vou dizer, né? 100 mil reais, entendeu? A gente consegue cobrar 100 mil reais por um projeto. Ou então, né, se tu está começando, tu não vai chegar nos 100 mil reais de uma hora para outra. Mas tu vai, né, se tu está cobrando 5 mil, tu começar a acompanhar a Masterclass, tu vai começar a acompanhar todo o meu conteúdo, tu vai começar a botar em prática tudo isso. Se tu cobra 5 mil reais um projeto, rapidamente tu já vai para 10. Cara, já é uma vitória, entendeu? Tu não vai cobrar que nem aqueles super arquitetos de São Paulo que estão cobrando 500 mil, tudo bem, não vai cobrar 500, 800 mil, mas tu sair de 5 mil para 10 mil já é uma grande vitória. Então tá, primeiro lugar, vamos falando de valores de projeto. Um super escritório, esses escritórios que são muito famosos, eles cobram facilmente um projeto 500 mil reais, 700 mil reais. Um projeto que basicamente é uma edificação de uma casa com interiores e ponto, mais nada, né? E os complementares têm que pagar tudo separado e muitas vezes nem a aprovação de prefeitura está incluso. Então o cliente ele vai gastar 10 milhões numa casa e vai pagar ali pelo menos uns 500 mil projeto. Ou vai pagar ali, né, vai gastar 7 milhões numa casa e vai pagar ali 600 mil no projeto. Por aí. Isso acontece. E o que a gente vai... E o que isso muda na nossa vida? Muda o seguinte, que a gente consegue demonstrar para o cliente que o nosso valor não é tão caro assim. Que existe valores muito mais altos de projeto. E quanto mais a gente se aproximar com aquela qualidade técnica daqueles grandes escritórios, mais fácil fica de a gente conseguir aumentar nosso preço. Cara, é muito simples a teoria. É muito simples. Daí a Elaine Costa perguntou: um projeto de 500 mil reais inclui execução? Não inclui. Em geral, não inclui. Em geral, execução realmente... O que é execução, né? Execução para mim é executar a obra. O que um escritório de arquitetura faz, um escritório clássico de arquitetura, ele só faz visitas e acompanhamento da obra. Ele vai lá e aponta: olha, ali não é bem assim, tem que quebrar e fazer de novo. Então, é só isso, né? Agora, como é que os caras vão quebrar, quando que eles vão fazer de novo, se vão fazer de novo, né? Tu pode no máximo ficar insistindo, tem que quebrar e fazer de novo, né? Mas eles executar é quem vai realmente vai lá e vai chamar a equipe para quebrar, vai ter que bancar, vai ter que refazer de novo, né? Realmente. Então, o escritório de arquitetura, ele, em geral, ele não executa. Quem executa é um construtor. Ele só acompanha, no máximo, né? No máximo acompanha, faz as visitas. E quando a gente consegue entender que um belo projeto, vamos usar esse valor de 500 mil, tá? Um belo projeto de um grande escritório brasileiro cobra 500 mil reais e tu começa a se aproximar cada vez mais da qualidade técnica que esses projetos são feitos. Isso estou falando só de uma casa, tá? Só de uma simples casa. Uma bela casa. Só de uma bela casa. Daí, quanto mais tu se aproximar dessa qualidade, mais fácil fica de tu se aproximar também desses honorários. Simples assim. A nota é essa. Quanto mais tu se aproximar dessa qualidade, mais fácil fica de tu te aproximar os teus honorários desses honorários também. Então, tudo isso tu consegue atrair esses clientes através de um posicionamento que a gente vai entrar com profundidade dentro da Masterclass. Na Masterclass eu vou te mostrar a fundo quais são os grandes erros que os arquitetos cometem ao estar se posicionando, quais são os grandes acertos que os arquitetos fazem e estão tendo resultado e estão conseguindo realmente estar crescendo e se destacando dentro do mercado de alto padrão. E o que um grande escritório demonstra? Ele demonstra que ele consegue fazer essa parada que ele promete. E essa parada que ele promete é um belo projeto.
ele consegue demonstrar. Leonardo, só render basta? Não, só renders já é um bom começo. Só render já é um bom começo. Mas tu conseguir demonstrar através de textos, do jeito que tu se expressa, o jeito que tu... Por exemplo, tu até pode não ter nenhuma obra ainda de alto padrão executada. Isso para mim, todo mundo começou sem obra, né? E todo mundo começou do zero, né? Todo mundo nasceu um bebezinho, sem falar, sem dente, sem cabelo, né? E sem saber caminhar. Então todo mundo começa do zero. O Norman Foster começou do zero. Então todo mundo começa do zero. E então tu vai entrar no alto padrão produzindo alguns renders, alguns projetos. E tu não vai ter obras, mas tu começa a falar com autoridade sobre esses projetos. Aí sim o cliente começa a somar. Tem um render, mas tem mais uma fala, tem mais um discurso que vai embasando e está coerente. Um erro que alguns arquitetos cometem fazem do nada, assim, eles saem daquelas casinhas, daqueles projetos bem pequenininhos, super simples, super humildes, e vão direto para aquela mansão, a mansão do Saota, né? Não sei se alguém conhece o Saota aqui. E então saem do 8 para o 80, né? Não fazem aquela transição intermediária. E daí isso gera no público uma certa insegurança. Não foi assim que eu iniciei no alto padrão. Não foi assim do 8 para o 80. Eu tive um caminho. Eu, inclusive, né, o método que eu vou estar dividindo com vocês na Masterclass foi um método que eu criei. Um método que na verdade, não que eu criei intencionalmente, que eu identifiquei o que aconteceu comigo e daí eu transformei isso num método e cortei todas as partes que não serviam para nada, que eu perdi tempo, e resumi todo ele só na parte que realmente funciona, na parte eficaz. Isso é o método que eu criei, né? E eu sou o pai dele porque é o que aconteceu comigo e é o que está acontecendo com os meus clientes, com os meus alunos, desculpa. Leonardo, quanto tempo eu vou entrar no alto padrão? Bom, em primeiro lugar, alto padrão é subjetivo. Alto padrão é subjetivo. Por que é subjetivo? Porque tem gente que vai fazer uma casa de 300 metros quadrados e vai cobrar ali seus 40 mil reais, seus 330 mil reais ali, e vai dizer, cara, eu entrei no alto padrão. E tem outros que vão fazer a mesma casa, vão cobrar o mesmo valor e o cara vai dizer, cara, eu não estou no alto padrão ainda. Então é subjetivo, tá? Então cada um entenda o que é alto padrão. Outra coisa, alto padrão em São Paulo, né, que é o grande mercado brasileiro, ele é um nível bem alto. O alto padrão, né, no Agreste, no Nordeste ali, ele já é um nível bem mais baixo, é outra categoria. Alto padrão no sul do Brasil não é o mesmo nível do alto padrão de São Paulo. A gente está se esforçando para chegar lá, né? E então o que eu fiz no Rio Grande do Sul? Eu tentei trazer o melhor do que eu identifiquei do principal mercado brasileiro, que é paulista. Somei tudo que eu acumulei de experiência no mercado europeu. Então eu trabalhei com incríveis arquitetos europeus. Tive essa grande oportunidade, né, de aprender muito sobre arquitetura lá, principalmente na Itália. Então eu trabalhei na Itália e na Inglaterra, mas na Itália a parte criativa, a parte escultural da arquitetura foi na Itália que eu aprendi. Nossa, ali foi uma grande revelação para mim. E tudo isso também eu traduzo nas Masterclass, né? São 3 aulas, tu não pode perder isso, né? Não precisa tu morar na Itália só para aprender isso. Eu vou te ensinar em 3 aulas gratuitas e também ensino isso para os meus alunos, né? E meus alunos também acabam absorvendo todo esse conhecimento e já botando em prática. É rápido fazer isso? Eu diria que... Eu não sei se é rápido. Eu só sei que é um trabalho infinito. O aperfeiçoamento de design, o aperfeiçoamento na arquitetura, ele é um trabalho infinito. Não acaba nunca. O Niemeyer morreu, mas eu acho que até seu último projeto ele estava o tempo inteiro aprendendo. Isso que eu acredito.
eu não consigo me imaginar assim, nem eu e nem qualquer grande arquiteto que exista, eles chegam no momento, numa idade que vão dizer, eu já sei tudo. Acho que isso realmente não existe. Então o que existe é o cara tá sempre aprendendo coisas novas e melhorando. Por exemplo, eu fazia muito uma tipologia de casa que era a área social embaixo e quartos em cima. Chegou um dia que um cliente para mim chegou e disse, não, eu não quero isso. E aí? Eu fiquei a vida inteira botando área social embaixo e quartos em cima. E o cliente chega, quer construir uma super casa num terreno de 4.000 metros quadrados, uma casa de 1.000 e poucos metros quadrados, e diz, eu não quero isso. Eu quero os quartos embaixo, eu quero uma casa térrea. E eu, opa, como é que eu vou fazer isso? E ainda, o terreno era um barranco, era caindo. E como assim? Não, às vezes o cliente vem com essa. E daí o cliente diz assim, e além disso, eu quero uma pista de boliche dentro da casa. Tamanho oficial. Então, são questões que bagunçam toda a tipologia que tu já está acostumado a fazer. Realmente te tiram da zona de conforto. O que o cliente pediu? Eu quero piscina, mas eu quero piscina coberta. Puxa vida, eu não fazia piscina coberta. Então bagunça totalmente, né? E ainda queria pé direito duplo, né? E eu queria um pé direito grande. Eu geralmente, quando tu faz essa tipologia de botar área social embaixo, quartos em cima, área íntima em cima, tu não tem muita oportunidade para fazer pé direito duplo. Até tem, né? A gente vai se aprofundar sobre isso na Masterclass. Isso acho que vai ser talvez na aula 2 ou na aula 3, isso, né? E a gente começa a entrar mais a fundo na questão de projetos. Na aula 1 a gente vai ver muito sobre como é que os princípios básicos assim que tu não pode falhar. Se tu falhar nesses princípios básicos que tu vai ver na aula 1, nem adianta ver o resto porque não vai adiantar, né? E nas aulas seguintes a gente vai falar muito sobre projeto, sobre a técnica. Então, para um cara iniciar no alto padrão, o cara precisa entender de posicionamento, o cara precisa dominar a técnica de projetos. Simples assim. Gostaria de saber como é o seu processo de criação de projetos. Volumetria, planta baixa, fachada, depois planta baixa, quando que faço aquela estética bonita na fachada, não consigo acompanhar na planta. Olha que bacana essa pergunta, né, da arquitetura mínima. O que vem primeiro? Fachada, conceito, técnica de projetos, planta baixa. O que é planta baixa? Planta baixa é função. Como é que vai funcionar esse projeto? O que é fachada? Fachada é a estética. E o que é o corte? O corte é a técnica, né? Então, quem falou isso, se eu não me engano, foi o Vitruvius. Eu não sei se foi o Vitruvius. Então, a gente tinha os... Não sei se é o teorema lá. Eram 3 coisas, né? Fachada... Alguém lembra aí da história da arquitetura? Fachada, planta e corte, né? Função, técnica e estética. Então, o que eu faço? Como é que eu faço um projeto? Primeiro eu vejo o terreno e a posição solar, e no caso de uma casa, né? Pego o terreno, posição solar, e daí eu vou zonear. Vou desenhar aqui. Aqui tem um terreno e o norte é aqui, no sol. E o que significa? Que o sol faz esse movimento, né? Agora tá tudo espelhado aqui, eu não sei qual que ele nasce e qual que ele se põe, tá? Mas é isso aqui, tá? Então aqui é o norte, então ele nasce num lugar e se põe no outro, mas ele faz isso. Ou seja, essa área aqui não tem sol e essa área aqui tem muito sol. E aí, como é que se faz uma casa de alto padrão? A gente faz assim. Então, a casa, uma tipologia muito boa para isso a casa faz um L e o L é todo direcionado para o jardim. É assim que a gente faz, assim que começa. Então, o que eu fiz aqui? É planta, é corte, é fachada? Eu não sei, é tudo meio junto. Eu zoneei, né? Fiz uma volumetria. Agora, onde é que vai estar o nosso volume dos quartos? Ele pode estar... Vou desenhar em outra cor.
o volume dos quartos pode estar nessa área em laranja, ou ele pode estar nessa área em verde. Então tem essas duas tipologias aqui. No caso, eu desenhei o Sol bem na parte, bem no 45 graus, aqui ficou bem no meio, né? Então aqui nesse caso quase que não faz muita diferença em questão de Sol, mas isso raramente acontece. Sempre o Sol vai estar mais para um lado do que para o outro, né? Então, se o norte está mais para cá, eu usaria a tipologia do verde. Se o Sol está mais para cá, eu uso a tipologia do laranja. E assim, depois que eu sei isso, e daí eu vou fazer os quartos. Olha só como é que nasce um projeto. Daí nasce os quartos. Os quartos, em geral, isso aqui é uma tipologia que funciona muito, né? Aqui é Suite Master. Aqui tu põe 4 quartos. Aqui tu põe banheiros espelhados, que não tem janela, mas a gente faz uma zenital, que é uma espécie de uma janela em cima, que inclusive essa zenital aqui é ventilada. Leonardo, o que é isso aqui? Aqui a gente pode botar escada, circulação vertical. O que é isso aqui? Um corredor. O que é isso aqui? Um quarto. Olha só, pega essa tipologia aqui, mais isso aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo planta baixa ou estou fazendo fachada ao mesmo tempo? É tudo junto, eu não sei. Eu não sei qual dos dois que eu estou fazendo. É muito boa essa pergunta, né? E eu tive que pensar para ver. Eu tive que ver como é que eu fazia um projeto para tentar descobrir, para tentar responder essa pergunta e descobrir que é junto ao mesmo tempo. Eu estou desenhando a planta baixa, mas eu já estou também, mentalmente, eu já sei como é que vai sair essa fachada. Essa volumetria, né? Não os detalhes da fachada. Os detalhes da fachada a gente vê depois.